Que Jesus possa falar conosco nessa noite. Já tem falado, através dos louvores. Ele continue se revelando a nós nessa noite. Vamos fazer um estudo no livro de Juízes. Vamos estudar, tentar ver todo o capítulo 6 do livro de Juízes. É uma história bastante conhecida, mas eu quero estudar o capítulo 6, principalmente a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6. Eu escolhi esse estudo, esse tema, esse trecho desse capítulo, porque todos conhecemos a história de Gideão. Todos sabemos da história desse moço, né? Mas esses versículos do 11 aqui, a partir do versículo 11 até o final do capítulo 6, a gente vai conseguir compreender como é que esse moço fez tudo o que fez. Antes, vamos orar mais uma vez? Senhor, bendito Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. E nada mais queremos nessa noite, ó Deus, do que ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus, usa esse ser imperfeito que se encontra aqui, ó Pai, com poder e graça, Deus, fala comigo, ó Deus, acima de tudo, ó Pai, porque como sou portador dessa palavra, Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa encher os nossos corações nessa noite, iluminar as nossas mentes, ó Pai, e nos trazer cativos ao Senhor. Que a gente esteja de fato aqui, ó Deus, prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 6 do livro de Juízes começa como começam muitos capítulos desse livro, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. No livro de Juízes acontece isso. Todo o início de um capítulo, todo o início de uma nova história, começa assim: ou fizeram o que era reto perante o Senhor, ou fizeram o que era mal perante o Senhor. E aqui a gente vê, mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Deus. E por isso Deus levantou um povo que subjugou essa turma aqui por 7 anos. E foi tão severo o juízo deles que o povo de Israel tiveram que cavar cavernas nas montanhas para poder conseguir esconder ali algum mantimento, guardar ali algum mantimento, porque os midianitas vinham, entravam, devastavam tudo, a questão não era nem que levavam embora, eles destruíam tudo, plantação, gado, o que viam pela frente eles destruíam, botavam fogo e deixavam o povo ali às mínguas. E foi assim durante 7 anos, até que o povo de Israel clamou ao Senhor. Ergueram a voz e então clamaram a Deus. E Deus então envia Gideão para socorrer esse povo, para julgar esse povo. E como eu disse, a gente conhece a história de Gideão. Sabemos o final dela, como é que pode, como é que foi ali um homem, 301 homens, que foi Gideão, mais 300, derrotaram um exército de mais de 100 mil homens, aproximadamente, 100 mil homens. Essas 300 pessoas fizeram tudo isso. Mas como eu disse, eu quero ver a partir do versículo 11 aqui, o chamamento de Gideão. Como é que foi, como é que isso aconteceu, como é que isso se deu. E como é muito extenso, eu vou lendo o trecho e a gente vai analisando, eu não vou ler o capítulo todo e tal, a gente vai juntos aqui analisando e trazendo para nós, tentando aplicar na nossa vida hoje, na nossa igreja hoje, os acontecimentos que ocorreram aqui. E quem sabe a gente sai daqui hoje mais edificado, um pouco mais como Gideão, não é? Para dar frutos como ele deu. Então vamos lá. Versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Gideão, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Essa está narrada do versículo 11 ao 13.
Primeira curiosidade do texto é que Gideão está malhando o trigo no lagar. Por que isso deve chamar a nossa atenção? Alguém sabe o que é um lagar? Fazer vinho? Lagar era um recipiente, um lugar, né, onde ou era feito o vinho, ou também o azeite era depositado ali. No caso do vinho, haviam duas, uma parte mais alta e uma parte mais baixa. A parte de cima, onde se pisavam as uvas, a parte de baixo, onde o suco caía, né, e ficava ali para fermentar, então se tornar vinho. E no caso do azeite, o azeite era prensado, caía ali e ficava naquele recipiente, era guardado ali. Lagar era um lugar para guardar líquidos. E o que a gente vê é que Gideão está malhando o trigo ali. E o próprio texto já nos fala, né, para o pôr a salvo dos midianitas. Porque ninguém iria procurar trigo, né, comida seca, no lugar onde era para pôr líquidos. Então ele estava fazendo isso como uma forma de defesa. Segunda coisa que salta aos nossos olhos aqui é que o anjo aparece para Gideão e chama ele de homem valente. Homem valente, o Senhor é contigo. Olha só. O Senhor é contigo, homem valente. E, curiosamente, a resposta de Gideão faz a gente pensar um pouco, né? Ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou nas mãos dos midianitas. Deus, o anjo aparece, chama Gideão de homem valente, mas quando Gideão responde, ele faz menção a algo que a gente muitas vezes nem percebe. A gente vai lendo o texto, vai lendo, e Gideão fala, o Senhor chama Gideão, pessoalmente, e o que ele fala? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Gideão chama a atenção, as nossas atenções, faz os nossos olhos voltarem. O que Gideão falou com o Senhor, respondeu para o Senhor que se o Senhor é conosco e não comigo, se Deus tinha chamado o próprio Gideão de homem valente. Que Gideão tinha em mente algo que, infelizmente, parece que a igreja está perdendo. Gideão, ele tinha certeza, o que estava na cabeça daquele homem é que ele pertencia a um povo, ele fazia parte de um todo. Se ele estava sofrendo, o povo todo estava sofrendo. O que ele tinha em mente, o que ele fez, o que ele chamou a atenção, foi para isso: Senhor, se o Senhor é conosco, se Deus falou, eu sou contigo, homem valente, mas ele fala, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Gideão chama atenção para o povo de Deus, ele faz parte do povo de Deus. E como povo de Deus, a gente precisa pelo menos pensar duas coisas. Dá para falar uma pregação só disso aqui. Um culto aqui de 50 minutos, uma palavra de 50 minutos só disso aqui, mas eu gostaria de destacar duas coisas a respeito de povo de Deus. Quando a gente vai lá em Josué, capítulo 7 ou 17, acho que capítulo 17 de Josué, tem uma história que é narrada ali, que Acã, o povo estava circulando ali Jericó caiu, foi derrubado, as muralhas caíram, o Senhor mandou que o povo entrasse e destruísse tudo. Fosse tudo destruído, menos a casa de Raabe. O resto era para destruir tudo, pôr fogo, não queria que ninguém guardasse nada. Acã entrou ali, pegou para ele um punhado de ouro, um punhado de prata e uma capa. E cavou um buraco na sua tenda, colocou aquilo ali e escondeu. Quando o povo de Israel foi lutar com um exército muito mais fraco, ele perdeu. Josué se angustiou, assustou, foi orar, pediu a Deus e Deus falou: Israel pecou. Muitas vezes a gente não tem tratado o pecado com a devida seriedade. A gente precisa entender que o meu erro, os erros que eu cometo, as falhas que eu cometo, refletem na igreja do Senhor. Antigamente aqui era o povo de Deus mesmo, era o Israel do Senhor. Hoje é a igreja de Deus. E a gente muitas vezes anda despercebido, desatento com essas coisas. E chega a ser rebelde, né? O que o pastor tem a ver com a minha vida? O que o fulano tem a ver com a minha vida? É a minha vida particular, aqui eu faço o que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. E esquece que a forma com que eu vivo, os erros que eu cometo, vão refletir dentro da igreja. A gente vê, o que Deus falou foi que Israel pecou. Não foi Acã, Deus não acusou Acã de ter pecado.
Da mesma forma, Gideão, quando é chamado por Deus, ele faz menção do povo de Israel. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Mas da mesma forma que o erro, o pecado de um afeta a igreja como um todo, se nós acertamos, quando nós avançamos, quando nós andamos corretamente, a igreja é abençoada. Quando eu estou perto de Deus, quando eu estou próximo a Deus, quando eu busco o Senhor, quando eu estou com Ele, eu estou junto dEle, eu estou em oração, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, a igreja vai ser abençoada, toda a igreja vai colher os frutos disso. A gente precisa trazer isso à mente. Somos um povo, e a gente está cada vez vivendo cada um para si, cada vez mais para si mesmo, olhando para o próprio umbigo. E por causa disso, porque a gente vive olhando para o próprio umbigo, cada um para suas próprias necessidades, a igreja tem se dividido. A segunda coisa que eu gostaria, muito bem colocado, que eu gostaria de falar a respeito de ser povo de Deus, é que o povo de Deus, gente, é uma unidade. Paulo fala que nós somos o corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. Não tem duas cabeças, não tem duas formas de pensar, não tem dois jeitos de ver as coisas. E quantos cristãos não têm abraçado ideologias? Quantas ideologias? Ideologia de gênero, feminismo, aí machismo, tanto de trem tem acontecido, quanta coisa o povo não tem se deixado levar, e bate o pé, discute um com o outro, e briga um com o outro, não, mas não é assim não, mas não é assado. E esquece, gente, quando tiver dúvida, quando tiver algum problema, quando tiver algum defeito, quando tiver algum embate, algum debate, a Bíblia tem que ser o juiz. Tem que terminar aqui. O que a Bíblia fala a respeito da ideologia tal? O que a Bíblia fala a respeito de pensamento tal? O que a Bíblia fala a respeito de coisa tal? A Bíblia tem que ser o árbitro. E quando um pastor abre a Bíblia e fala ali na frente que está errado isso, que está errado aquilo, ou que um presbítero ou um diácono pega e fala que está errado aquilo, a pessoa vai e já culpa logo o presbítero ou o diácono. A gente já teve aqui, até o Luiz Felipe uma vez falou, minha irmã, está na Bíblia. Não sou eu. Sabe, a ideologia tomou tanto conta da gente, mudou tanta cabeça, que não consegue pensar mais. Ou então fala assim, poxa, eu podia me aconselhar com o pastor. Não, mas eu já sei a posição do pastor. Entende? Talvez aí você está aí na cadeira com uma dúvida, com uma dificuldade, com um problema, e está pensando do seu jeito, fala assim, poxa, eu podia arrumar alguém para me aconselhar. Ah, mas se eu falar com o pastor, eu já sei como é que o pastor pensa. Se eu falar com o Walter pensa igual o pastor. Se eu falar com o Elton, meu Deus do céu, é a mesma coisa. Aí você começa a olhar e ver, e tem pelo menos 10 pessoas que concordam com o que foi falado aqui na frente, e você não. O errado é os 10. Será que é os 10 que estão errados? Entende? E a Bíblia está aqui, gente. A Bíblia está escrita, aberta. E a gente fala, proclama aqui, quando vai fazer a pública profissão de fé, é a única regra de fé e prática. Será que é? Mas vamos dar sequência no estudo de Gideão aqui. Então, Gideão, primeiro, faz menção de ser um povo. Ele faz parte de um povo. Ele chama a atenção para isso. E o Senhor continua falando com ele. Aqui, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí aqui entra aquilo que o Elton falou. Gideão está apontando, Deus, a gente ouviu falar que o Senhor fez subir o povo de deserto, que o Senhor fez isso, que o Senhor fez aquilo, as suas maravilhas. Cadê? Onde é que está isso tudo? A resposta de Deus para Gideão, vai na sua força e livra o povo. Faz conforme você acha, então. Aí, quando Deus fala isso, olha o que dá um start na mente de Gideão, olha o que Gideão responde. Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa, da casa de meu pai. Quando Deus vira para ele estava reclamando, Senhor, mas cadê? Cadê o Deus? Cadê as maravilhas? Cadê o Senhor que fez tantas coisas? Deus fala para ele, vai nessa tua força. Aí então ele olha e fala que na tribo de Manassés ele era da menor família. Não bastasse isso, dessa família, ele era o menor. Como é que eu vou fazer isso, Deus? A resposta, versículo 16. Olha só o que diz aqui. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo,
ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão chama ele, homem valente. Ele chama atenção, mas o Senhor me chamou, mas olha o povo como é que está sofrendo. Olha a gente como é que está sofrendo, como é que eles estão passando. O Senhor fala para ele, então vai, livra o povo. Mas como é que eu vou fazer isso, Deus? Sou o menor. Não tenho forças, eu não aguento. Quem sou eu para fazer essa obra? O Senhor vira para ele e fala, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A partir daí, nota como é que mudou a história. Percebe como é que tudo isso mudou. Mudou, Gideão mudou, o pensamento de Gideão mudou, as atitudes de Gideão mudaram. E a gente vai ver aqui. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, e me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos ázimos de 1 efa de farinha, e a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sob esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia à mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Deus falou com Gideão, eu vou com você, e porque eu vou, você vai libertar o povo, você vai destruir os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, então, fala, se é o Senhor quem fala comigo, deixa então que eu te prove. Mas olha qual prova Gideão faz de Deus. Notem para onde esse homem aponta, para onde ele vai, para onde ele... O que Gideão faz? Ele vai lá e pega um cabrito, um bolo asmo ali, de 1 efa de farinha. Onde isso nos remete? Aonde isso nos leva? Levítico. Não foi Deus que instituiu o sacrifício pela culpa? Ou um carneiro sem defeito, ou um bode, ou 2 rolinhas, dependendo da condição financeira. Ele pega, olha só o que Gideão faz, ele pega lá o que Deus tinha falado que era o sacrifício, leva perante o Senhor, coloca ali, o anjo manda ele colocar aquilo numa penha, numa pedra ali, aquilo pega fogo. O que a gente vê? O que a gente pode tirar disso aqui? Por que os holocaustos eram feitos? Por que a pessoa levava o sacrifício diante do Senhor? Qual que era essa oferta aqui? Oferta pela culpa. Gideão assumiu, nós somos culpados. Quando ele pega essa oferta e leva diante de Deus, ele está colocando diante do Senhor um pedido de perdão. Senhor, nos perdoa. Nós pecamos contra ti. Pequei contra o Senhor, meu Deus. Ele reconhece isso diante de Deus. Mas ele sabia que Deus reconheceria aquele sacrifício. Se fosse Deus, o Deus de Israel, ele saberia do que se tratava. E quando o anjo toca aquilo e aquilo pega fogo, então é Deus provando para ele, sou eu quem estou aqui. E mais do que isso, quando Deus põe fogo naquilo e aquilo sobe como um cheiro suave às narinas de Deus, o que Deus está falando? Eu te perdoo. Eu aceito o seu pedido de perdão. Eu aceito a sua oferta pela culpa. Gideão mudou. Gideão já não perguntava mais, Senhor, mas cadê o Deus que livrou o povo do Egito? Cadê os Deus que fez a gente? Quando ele reconhece, nós somos culpados. E leva diante do Senhor essa oferta. O Senhor aceita, põe fogo ali. E a partir daí, logo depois disso, o anjo vai embora. Sumiu. Gideão, então, percebendo que era o anjo do Senhor, ele fala, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Lembra domingo, que eu falei domingo de manhã aqui, e essa expressão, quando aparece na Bíblia, o anjo do Senhor, há quase que um consenso entre os historiadores que o anjo de Deus, esse anjo do Senhor aqui, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus, quem está diante de Gideão. Ele fala, ai de mim, Senhor meu, porque vi o anjo de Deus face a face. E ele fala, porém, paz seja contigo, não temas, não morrerás.
o sacrifício foi aceito. O Senhor aceitou o pedido de perdão, o pedido de desculpa, o quebrantamento daquele coração. Então, Gideão edificou um altar ao Senhor, chamou aquele lugar, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje, até o dia que for escrito, esse texto estava ali, esse altar. Olha o que Deus faz então. Deus aceita de Gideão o perdão. Deus aceita o pedido de perdão dele, mas Deus manda Gideão fazer algo interessantíssimo. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos, e fez o que o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantou-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, nós vamos primeiro nessa parte, até o 27 aqui. Naquela mesma noite, Deus aceitou o sacrifício de Gideão. Gideão elege ali um altar. O Senhor disse que ele não morreria porque viu o anjo do Senhor, mas na mesma noite Deus já dá para Gideão uma tarefa. Qual era essa tarefa? Ir na casa do pai dele, pegar um boi de 7 anos que estava ali, derrubar o altar de Baal que estava, e com a lenha desse altar, colocar sobre o altar e queimar esse boi em sacrifício. Aqui a gente percebe o tamanho da idolatria que estava vivendo Israel. Aquele que foi levantado pelo Senhor para livrar o povo, para ser juiz daquele povo, o pai dele tinha na sua casa, no seu terreno, um altar a um Deus estranho. A própria casa de Gideão estava servindo a Baal. E o Senhor vai lá e fala: pega o bicho, mata ele e oferece em sacrifício. E Gideão vai. Gideão faz o que o Senhor mandou. Lembra que Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe, ou não amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que a ele, não é digno dele? Não é isso que está acontecendo aqui? Gideão, olha que essa sociedade aqui era uma sociedade patriarcal. Era o pai quem mandava em tudo, era o pai quem comandava tudo. Gideão sabia que corria o risco, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, né, que o próprio pai, ele temia o pai dele e os homens daquela cidade. Por isso que ele foi ali e destruiu aquilo de noite. Deus manda acabar com a idolatria dentro de casa. Começa pelos seus. É aqui, a gente começa por nós. Eu aceitei o seu sacrifício, aceitei o seu pedido de perdão, mas está na hora de mudar. Começa pela casa de Gideão. Ele vai lá, pega o boi, mata o boi, sacrifica o boi que era do pai dele, e fez tudo como o Senhor lhe mandara, mas fez de noite, porque temia o povo. Certamente iriam matá-lo se o vissem fazendo isso. E é o que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Gideão rompe a casa de Gideão, porque ele se colocou diante de Deus, a casa dele rompeu com a idolatria. Idolatria, gente, é um pecado seríssimo, é algo grave demais. A gente muitas vezes não consegue parar para pensar. Quantas vezes eu luto comigo mesmo para que o trabalho não se torne um ídolo na minha vida. Quantas coisas eu já fiz de maneira corrida, tocada na igreja, infelizmente, porque cheguei tarde do serviço em casa, tinha serviço para entregar, tinha isso para fazer, por causa do trabalho. É justo, é lícito trabalhar. Do suor, você vai comer. Mas a gente consegue transformar aquilo que Deus fez bênção em maldição. Porque começamos a idolatrar essas coisas. Acreditamos que aquilo vai fazer diferença. Ano passado foi um dos melhores anos que eu passei trabalhando, vamos dizer assim. E corri para lá, corri para cá, fiz tudo isso que eu falei aqui agora. E entrei esse ano, não conseguimos nem viajar. Para quê? O que adiantou toda aquela correria? Fazer o serviço de Deus, muitas vezes relaxadamente. Fazendo aquilo que Deus chamou para fazer de forma equivocada, muitas vezes.
Qual lucro a gente tem nisso? E aí a família vira um altar, vira um ídolo, a esposa, o marido, os filhos, o trabalho. A gente vai colocando as coisas diante de Deus, na frente de Deus, e nem percebe. E muitas vezes nem percebe. Onde está seu tesouro, ali estará também o seu coração. E Gideão vai ali e rompe com a idolatria que havia na sua casa. E olha que maravilha, como isso fez diferença na casa de Gideão. A partir do versículo 28. Levantando-se, pois, de